Carmela Óptica, especializada em produtos de luxo, trabalhamos com as melhores grifes. E para quem quiser nos conhecer, estamos localizados em Indaial, Santa Catarina. Todos os nossos produtos também estão disponíveis no nosso site. É só acessar e conferir. Para um atendimento personalizado, nos chame no WhatsApp. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Boa tarde, pessoal. Quarta-feira e o Chá das 5 te convida a tomar um chazinho e bater um papo delicioso hoje com Amanda Marinho. Ela é designer, eu acho que pode dizer assim, né, Amanda? De sobrancelhas, que faz reconstrução natural da sobrancelha e ajuda a gente a deixar e moldar o nosso rosto mais belamente. Muito bem-vinda ao programa. Prazer estar aqui, Fabiane. Realmente não tem palavras para explicar como eu fico feliz de ter recebido essa oportunidade. Que bom, querida. E espero que a gente tenha um papo muito legal. Eu também acredito que vamos ter, porque quem ainda não conhece a Amanda, sigam ela no Instagram,
A produção já vai estar jogando o arroba aí para vocês estarem seguindo, tanto da Amanda quanto da Priscite, que é o local onde ela está atendendo também. E ela tem belíssimos trabalhos. Agora, no mediante da nossa conversa, vamos estar jogando as fotos também. Mas eu quero perguntar para a Amanda se apresentar para os nossos telespectadores, né, Amanda? Falar quem é a Amanda e por que a Amanda, esse encanto com a sobrancelha, o que que te fez, né, desabrochar e querer cuidar das sobrancelhas femininas? Sim, então, eu desde muito nova, desde pequena, eu sempre gostei muito da área da beleza. A minha mãe é manicure, né, então eu sempre tive esse contato com essa área e sempre fui muito vaidosa, gostei de maquiagem. E chegou um determinado momento que eu resolvi fazer um curso de maquiagem. Junto com esse curso veio um curso de sobrancelhas. E aí que foi o meu primeiro contato com sobrancelhas. Mas desde o primeiro momento que eu fiz uma sobrancelha, eu me apaixonei e foi ali que eu decidi, não, realmente é isso que eu quero fazer. Quero cuidar de sobrancelhas. Então eu comecei a estudar muito, iniciei os atendimentos, no primeiro momento a domicílio, né? Sim. Depois de um tempo trabalhando a domicílio, eu resolvi abrir o meu próprio espaço na minha casa. Então comprei minha maca, meus materiais, tudo muito simples, né? Mas do meu jeitinho. E aos pouquinhos eu fui aprimorando o meu trabalho, adquirindo novas clientes. E isso tudo foi me trazendo muito aprendizado mesmo, né? E hoje eu já posso dizer que eu vivo de sobrancelhas, que é uma realização de um sonho mesmo. Maravilhoso. Quanto tempo já está na área da reconstrução das sobrancelhas, da naturalidade das sobrancelhas? Ah, sim, em relação à naturalidade. Então, quando eu entrei na área de sobrancelhas, eu percebi muito um padrão. Sobrancelhas muito padronizadas. Você via trabalhos que eram muito iguais. Sempre sobrancelhas muito escuras, marcadas, arqueadas, e isso eu confesso que me incomodava um pouco. Então eu comecei a buscar referências de profissionais que tinham, né, conhecimento de como fazer um design natural, como tratar sobrancelhas para recuperar. Claro. Porque esse meu foco em naturalidade, ele também veio das minhas clientes que me buscavam e pediam para mim, né, para fazer um resultado mais natural, fazer uma rena um pouco menos marcada. Perfil delas mesmo, né? Isso, as clientes começaram a buscar muito naturalidade. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E, inclusive, quando eu observava trabalhos mais naturais, era uma coisa que eu gostava. Agora, quando eu observava aqueles trabalhos muito marcados, muito iguais, muito padronizados, eu não curtia também. Te incomodava, como você comentou. E quando eu iniciei, a única forma que me ensinaram foi assim. Sobrancelha escura e marcada. Sim. Então eu tive que aos poucos ir aprendendo. E buscando esses profissionais fora das suas proximidades, né? Para poder estudar e pegar essa naturalidade que hoje ela vem trabalhando lindamente, gente. É um trabalho muito bonito, inclusive eu vou começar também a estar cuidando das minhas sobrancelhas com a Amanda e vou jogar no Instagram para vocês estarem acompanhando, porque eu realmente fiz o convite para ela estar presente aqui no programa, porque eu percebi o diferencial no trabalho da Amanda justamente por isso, Amanda, pela naturalidade. E olha que engraçado você falar que as suas clientes também vêm procurando isso. Muito, muito, muito. Hoje em dia as minhas clientes, todas as que chegam a mim, chegam falando que chamou a atenção a naturalidade, porque elas viram o trabalho de algumas outras profissionais, mas não se agradaram muito por conta de ser muito escuro, muito marcado. Então é também uma movimentação de mercado, né? Antigamente, se for parar para pensar uns 10 anos atrás, a moda era sobrancelhas escuras, marcadas, arqueadas e finas. Sim. Hoje em dia, não. As mulheres não querem mais isso. Elas querem sobrancelhas naturais. Sim. Elas querem ver os pelinhos naturais. Elas não querem mais aquele procedimento escuro, marcado e que fica para sempre. É porque a gente comentou agora aqui no começo, inclusive, da entrevista, e de fato né? A sobrancelha faz parte de toda a conjuntura do nosso rosto, né? O que faz a moldagem do rosto. E isso também influencia numa marca pessoal, né? E gera uma influência num arquétipo que a gente quer transmitir e se posicionar, inclusive, para o mercado, né, gente? Porque a gente sabe que a nossa autoimagem, ela sim reverbera, né, para o mercado, para nossas relações, e é como a gente quer se posicionar, a gente, assim, deve estar alinhado como tal. E eu acredito que a sobrancelha faz essa parte mesmo, dessa conjuntura do rosto. E você acredita muito nisso também? Sim, as nossas sobrancelhas, elas têm um grande poder
de definir a nossa imagem, né? Afinal, quando a gente está conversando, se a gente for parar para reparar, as nossas sobrancelhas, elas se mexem conforme a gente vai falando. Perfeito. Elas são parte da nossa expressão. Então, se a nossa expressão, o formato da nossa sobrancelha não está certo, está com muitas falhas, está muito afinado, não está da forma natural, isso sim pode causar um ruído na sua comunicação. Por exemplo, se você for analisar sobrancelhas que elas têm uma cauda muito caída, geralmente são sobrancelhas que vão deixar o olhar mais triste. Sobrancelhas muito arqueadas, muito escuras, deixam um olhar mais bravo. Tu olha para a pessoa, parece que ela é brava. Sim. Então as sobrancelhas têm um grande poder, por mais que muitas pessoas possam não perceber, elas influenciam muito na nossa imagem. Com certeza. E para quem está assistindo, Amanda, produção, joga o arroba novamente da Amanda, para quem está assistindo e quer fazer uma reconstrução de sobrancelha, Amanda, o que você indica, para quem você indica, como é feito, para as pessoas se atentarem um pouquinho mais e também se informarem a respeito? Então, a reconstrução de sobrancelhas é para aquelas mulheres que têm muitas falhas nas sobrancelhas, que querem recuperar, mas não querem um procedimento, não querem fazer uma micropigmentação, não querem fazer nada muito invasivo. Justamente porque o protocolo de reconstrução, ele é todo natural. A gente usa produtos naturais, argila, óleos essenciais, óleos vegetais. E esse tratamento, esse conjunto de tratamento que a gente faz, ele vai recuperar suas sobrancelhas sem ser de uma forma invasiva. Então, ótimo. É indicado para quem quer esse tratamento mais natural e quer recuperar os pelos, não quer fazer um procedimento. É um tratamento. Isso, um tratamento. Reiterando o que a Amanda falou, é um tratamento, um processo, né, que demanda de um tempo. Você falou, isso. A cada um mês, cada uma vez ao mês vai no seu espaço, ali na Prestige, né, e faz essa reconstrução pausadamente para começar a ver os benefícios. É muito importante, né, essa frequência, né? A gente tem que fazer o design a cada 25 dias para poder manter o protocolo, porque de nada adianta, por exemplo, a gente fazer um design a cada 60 dias e fazer um protocolo a cada 60 dias. Não vai ter resultados. Ótimo, é muito bom você frisar isso, para as pessoas, de fato, quando assim começar a fazer, né, Amanda, fazer de uma forma coerente, concisa, que vai ter o resultado, né? E aquelas pessoas, por exemplo, que já têm a sobrancelha muito falha e elas querem um procedimento mais imediato, o que você recomenda? Eu tenho a minha técnica de nanofios, que consiste em dar preenchimento nas sobrancelhas de uma forma natural. A gente desenha fios de forma bem estratégica e pensado para cada cliente, para dar esse preenchimento sem parecer que tem um procedimento. Então é extremamente natural. Não é um procedimento que vai ficar marcado, não é um procedimento que vai ficar para sempre na sobrancelha, e sim um procedimento que você vai fazer e dentro de um ano ele já vai sair completamente da tua sobrancelha, justamente porque a gente desenha esses fios na camada mais superficial da pele. Essa camada, ela tá sempre tendo regeneração. E aí o pigmento vai sendo expulso gradativamente. E isso é muito positivo, isso é muito bom. Claro. Porque se você for parar para pensar num procedimento de micropigmentação, um procedimento antigo, aquele que se fazia muito, é um procedimento que ele não sai. Ele só sai com laser ou com algum outro procedimento para remoção. Então a cliente acaba tendo que gastar muito mais dinheiro para remover esse procedimento e poder fazer outra técnica. E com a nano já é diferente. Diferente. Porque volta para a naturalidade, né? A naturalidade, voltamos, são tecnologias que ela tem da reconstrução, da nano, que vai aproximando da naturalidade da sobrancelha, que alguém vai notar que tem algo maravilhoso no seu rosto, mas vai querer descobrir onde, não é? Isso, você vai olhar para a sobrancelha, vai ver que ela tá preenchida, bonita, mas não vai conseguir enxergar ali um procedimento. Isso é fantástico, né, gente? E acredito que seja isso o ápice da beleza, porque é a conjuntura da elegância, né? Isso. Com o bem-estar, com a pessoa não se sentir incomodada, os outros ficar falando o que está acontecendo. Não, é uma coisa discreta, elegante, sutil e ao mesmo tempo também muito prática, né? Sim, é o realce do natural, né? A gente, geralmente, quando uma cliente vem a mim, como já conhece meu trabalho, né? Ela sabe que ela vai ter um resultado natural, que vai realçar o olhar, vai realçar as sobrancelhas, né? Inclusive, esse procedimento, ele deixa o rosto mais harmônico, né? As sobrancelhas, o olhar mais harmônico, justamente por trazer o preenchimento para essas falhas. Mas vai ser um procedimento que ele vai estar respeitando a estrutura da cliente, a estrutura da sobrancelha, o crescimento natural dos pelos, para que justamente fique esse resultado realmente natural.
Perfeito. E só para reforçar, você comentou aqui, então a durabilidade é de 1 ano? Isso, 8 meses a 1 ano, o procedimento ele sai completamente das sobrancelhas. Então a cliente pode refazer, né, o procedimento, ou não, dependendo do gosto dela, né, de como foi a experiência dela. Nossa, que demais, gente, porque como ela falou, você se sente livre, você querendo fazer ou não precisa depois fazer uma remoção a laser, não precisa fazer nada agressivo na sua sobrancelha, para depois poder fazer um outro procedimento. Que daí já é todo um processo laser, né? Até muitas pessoas não sabem disso, mas ele dá uma leve prejudicada no pelo e na pele. Então, é uma coisa um pouquinho mais agressiva para as sobrancelhas, né? Acredito que sim. A gente tem umas fotinhos que você mandou. Vou pedir para a produção estar jogando. Para você, caso queira, também estar fazendo uma comparação, né? Pode passar essa aqui. Essa é mais a questão da... De pertinho, né? Para ver os fios. Esses fios que são desenhados, como eles são naturais, imitam o caimento dos pelos. Não super natural, né? Isso. Não são fios que eles vão... Não são fios que vão mudar de cor, degradar, expandir. Eles são fios bem naturais mesmo, que camuflam entre os naturais, entre os pelos mesmo. Esse é o procedimento da Nano. Isso, procedimento de nanofios. Maravilhoso. Esse é um antes e depois. Olha a transformação. Quanto tempo? Esse é da Nano ou é da reconstrução? Nano, mas a gente também trabalhou a reconstrução na sobrancelha dela. Porque o que acontece, né? Geralmente quando uma cliente vem a mim com a queixa de falhas, a gente senta e conversa e fala pra ela, ó, antes da gente realizar esse procedimento, por que a gente não inicia um protocolo de reconstrução? A gente tenta recuperar os seus pelos dentro da sua estrutura e depois a gente complementa com a técnica de nanofios, se for necessário. Exato. Então eu sempre procuro primeiro tentar recuperar o natural antes de oferecer o procedimento. Isso é muito importante, né? Hoje em dia tem muitas profissionais que, se você chegar nelas, elas vão querer só te meter procedimento. Isso. Esse não é o meu objetivo. Eu quero que a minha cliente ela realmente possa recuperar a sobrancelha natural e depois, se ficar alguma falha, a gente consegue sim dar esse preenchimento com a técnica de nanofios para deixar a sobrancelha perfeita. Que fantástico, que trabalho bonito, Amanda. Vamos ver outras fotinhos? Pode passar. Olha que lindo. Lindo, muito bonito. E é muito sutil, né? Vocês conseguem perceber? Sutil. É muito difícil diferenciar o pelo que eu fiz do natural. Muito, super diferente, super. Olha a diferença, gente. Olha só, gente. Olha, sinceramente, muda até o rosto. Muda, né? Muda. Olha como harmoniza mais. Muda muito o rosto. Traz mais expressão pro rosto. O rosto, o formato do queixo, do nariz, né? Ele dá mais valorização pra beleza. Isso. Muito lindo. Essa foi uma transformação que eu fiz na minha cliente. Ela chegou a mim realmente com essa falha de que... Com essa queixa de que as sobrancelhas estavam muito finas e ela não queria mais isso. Ela queria sobrancelhas grossas de novo. Então ela me pediu os cuidados para ela ter em casa, passei tudo certinho para ela. Ela teve os cuidados por 2 meses e aí ela veio fazer a sobrancelha comigo. A gente fez o protocolo de reconstrução. E logo depois disso, a gente complementou com a técnica de nanofios. Agora, olha a diferença de espessura entre essas sobrancelhas. Não, fantástico. Era como ela queria, não é? Isso, ela queria sobrancelhas mais grossas. Foi isso que eu entreguei. Belíssimo. Outra transformação. Essa não tem a técnica de nanofios. Tá. Essa é só reconstrução. Uau, a sobrancelha dela era super só fina. Reconstrução. Reconstrução. Oh, gente. Olha a transformação. Muito. Isso cultivando, né, os pelinhos, tratando, né? Como eu falei, é um processo. A minha cliente, ela levou um tempinho para recuperar 100% a sobrancelha dela, mas ela recuperou e de uma forma totalmente natural. Essa reconstrução, ela é principalmente a consequência de um design muito bem feito. Amanda, quanto tempo? Quantas sessões ela fez de reconstrução? Mais ou menos 5 meses. Uau, fantástico. Um curto prazo. Sim. Nossa, gente, é muito bom. Acredito que até ela deve olhar essa foto e dizer, não sou eu. Sim, a gente comenta muito. Ela é minha cliente fixa, né? Que ela bacana é minha cliente. Isso. Olha, muito legal. Próxima fotinha. Essa foto eu trouxe para mostrar, né? Como de famosas, né? Sim. Porque o impacto que a nossa sobrancelha pode ter. Tanto é que sem elas, a gente fica sem expressão. Nenhuma. E é muito importante a gente ver essa comparação, né? Exato. Se tiver outras, pode ir jogando. Pode dando Angelina Jolie fez uma grande transformação nas sobrancelhas dela. E é legal que os famosos, eles também acompanharam essa mudança de mercado. Se você for analisar, essa foto ali deve ser o quê? 2010, talvez um pouquinho antes.
E a segunda já é mais recente. Ela também fez esse processo de recuperação das sobrancelhas. Exatamente. Justamente porque hoje em dia o movimento do mercado, né, é a naturalidade. Frisando cada vez mais elegante. O menos pro mais, gente. Sempre. Tem mais fotinho, produção? Acabou, a produção avisou. Então é isso. Amanda, reforça então aí. A produção também reforça o Instagram da Amanda aí para vocês estarem seguindo. A Priscite está aí do lado constantemente aí na entrevista da Amanda, que é onde ela está atendendo, mas eu quero que ela mesma fale da onde é o atendimento, como funciona o atendimento na Priscite e os outros serviços também que a Priscite oferece. Tá bom. Então hoje eu atendo na Priscite Beauty, né? Que é um salão onde, quando você entra, você não só recebe um procedimento, mas você tem uma experiência. E é justamente por isso que hoje eu atendo lá, porque isso bate muito com aquilo que eu sempre busquei para os meus atendimentos. Que a minha cliente, ela receba não somente a melhor técnica, mas a melhor experiência. E é isso que você vai ter se você for lá na Priscite. Lá, né, eu sou especialista em sobrancelhas, então se você for lá, você vai fazer sobrancelhas comigo. E temos as profissionais de unhas também, que fazem esmaltação em gel, blindagem, toda essa parte de unhas, inclusive a minha, fiz hoje lá. Maravilhosa! E as meninas são incríveis, as unhas que elas fazem assim, ó, não tem comparação. A naturalidade das unhas delas, bacana. Vocês não têm noção. A gente já vê na proposta do ambiente da Priscite, né? Vocês vão visitar a Priscite, já vão ver a proposta de ambiente que elas têm lá. É aconchegante, é minimalista, é para vocês realmente se sentirem super bem à vontade lá. E claro, elas trabalham com toda essa proposta da ambiência lá nos serviços da naturalidade. Isso, tudo lá é voltado para o natural. Isso é um grande ponto, né? A gente sempre busca o natural e entender aquilo que a nossa cliente quer. Fantástico, eu adorei esse bate-papo, Amanda. Convido a você e também aos outros profissionais da Priscite a voltar aqui no programa Chá das 5 para falar um pouco mais, né, a fundo também dos outros serviços. E quando você tiver aí novidades sobre as técnicas de sobrancelha, novamente aqui no Chá das 5, viu, querida? Foi muito bom. Obrigada por hoje, viu? Vai ser um prazer. A gente vai dar um break rapidinho e a gente volta já já com a segunda entrevistada para continuarmos esta linda quarta-feira. Carmela Óptica, especializada em produtos de luxo, trabalhamos com as melhores grifes. E para quem quiser nos conhecer, estamos localizados em Indaial, Santa Catarina. Todos os nossos produtos também estão disponíveis no nosso site. É só acessar e conferir. Para um atendimento personalizado, nos chame no WhatsApp. Teremos o maior prazer em atendê-lo.
Voltamos e agora o nosso papo com um chazinho, obviamente, vai ser com a queridíssima e talentosa Gica Almeida, que é reprogramadora mental e emocional. Já tem um quadro aqui comigo no Chá das 5 e hoje nós vamos abordar sobre os medos, né, Gica? Muito bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez é um prazer estar aqui, estar com essas pessoas que estão aqui acompanhando a gente, sempre trazendo um pouco do que a gente vem trabalhando para que a gente possa agregar. Exato. Também. E eu aprendo muito com a Fábio também. E nós duas trocamos muitas ideias e muitas energias e eu acho que existe uma conexão. Porque a gente vai e volta, a gente sempre está junto, né? A gente se afasta, depois a gente está junto de novo. Sempre junto. Sempre nesse é o universo movimento que atrai, né? E eu quero que tu passe hoje como superar os nossos medos. Eu sei que você também está sempre em transições, sempre em mudanças, inclusive agora aí, né, nessa área hípica com os cavalos, aprendendo e cada vez mais melhorando, né, com os cavalos, já é aí também dos 3 tambores, aí foi para Curitiba e uma verdadeira atleta hípica dos cavalos em Curitiba, vários, né, campeonatos. E você tinha medo antes dos cavalos ou não? Como fez essa superação? Olha que interessante, Fábio. Muita gente pergunta assim, há quantos anos você sempre gostou de cavalo? Você sempre montou? E eu fui montar cavalo, montar mesmo, propriamente dita, 1 ano atrás. Então, eu me achei nesse mundo, porque eu acho que sempre a gente está aprendendo com tudo que acontece na nossa vida. Fantástico. Tem uma frase que eu gosto de falar, que Deus coloca as melhores coisas por trás dos nossos medos. Quando a gente supera ele, significa que a gente deixou ele de lado e teve muito mais fé do que medo. E o medo em si era uma insegurança que eu tinha com relação ao montar. Nós que trabalhamos com a programação neurolinguística, com a PNL, a gente não trabalha com nominalização. O que é nominalização? O nome que eu dou para um processo. Perfeito. Ou seja, fala ansiedade, fala em medo, fala em coragem. Eu procuro perguntar para o meu cliente assim, o que você está sentindo, muitas vezes no seu corpo. Porque quando a gente fala de ansiedade, talvez seja o medo do futuro. E aí eu falo, o que você está sentindo quando você sente ansiedade? Tem gente que diz que é um frio na barriga, tem gente que é falta de respiração, tem gente que eu quero antecipar o tempo. Então não significa que seja a mesma coisa para todo mundo. Perfeito. Existe um nome, um rótulo, Sim. mas não necessariamente seja aquilo. Eu não estava ansiosa para andar de cavalo, mas eu tinha uma certa insegurança. Eu comecei a olhar para mim e falar assim, o que eu sinto quando eu monto a cavalo? E aí comecei a perceber as minhas sensações, estar lá, e eu vi que as sensações eram mais boas do que ruins. E aí eu falei assim, o que está me impedindo? É o medo de cair? Não. Tá, cair, talvez a gente caia. Inclusive eu caí na minha competição, eu caí nos treinos, passei muito tempo sem cair. Depois que eu caí, eu entendi que eu não tinha que ter medo de cair, porque só cai quem monta. Exatamente. Então a oportunidade de passar por esse processo, passar por essa experiência, claro, na vida a gente só vai evoluir se a gente, entre aspas, sofrer e passar por uma dor. Então, como que eu superei esse medo? Eu simplesmente olhei lá na frente e falei, o que eu quero? O que eu quero vai passar pelo medo? Vai. Então, o medo é só um obstáculo, não significa que ele vai me paralisar. Perfeito, Gica. E eu vejo que a tua paixão agora pelo cavalo, a gente está falando, exemplificando com o cavalo. A tua paixão pelo cavalo se tornou maior do que o medo. Inclusive, você caiu, você não recuou, pelo contrário. No outro dia, ela foi lá visitar o cavalo, estava dando cenourinha pro cavalo, abraçando o cavalo. Então, a gente vê que realmente o amor ali, a paixão é muito maior do que o medo. Você está superando realmente os seus medos, né? E é isso que você deve fazer também com os seus clientes, seus pacientes, na reprogramação mental e emocional também, é isso? Isso é quando a gente traz a responsabilidade pra gente. Nunca é sobre o outro, é sobre nós. Nunca é sobre a outra pessoa, muito menos sobre o cavalo. Então eu também tive participação nessa queda. Ele não quis me derrubar. Eu caí por alguma falta de técnica, ou por acaso, ou talvez a gente não entrou em conexão que deveria ter entrado. Perfeito. Eu sempre falo assim, que lá no final da nossa trajetória, da nossa vida, a gente não pode dizer que a vida foi ruim com a gente. A gente só fala que a vida está sendo ruim, ou eu entro no arquétipo da vítima, quando eu não aprendo com os meus erros ou com os meus traumas. Ótimo. Quando passa alguma coisa na minha vida que causa um trauma ou causa algum medo, e eu não aprendo com aquilo, eu sinto uma dor. E aí eu fico na vítima, porque a vida foi ruim comigo, porque aconteceu aquilo, porque eu estou sofrendo. Só que quando a vida traz alguma coisa que não seja tão boa, ela trouxe algo para eu evoluir e aprender. Eu pago com a minha dor e com a minha energia. A conta fecha igual aprendizado.
Então você não fica com o trauma, você evolui na vida, você passa de fase. E quando você não aprende com o teu trauma, com o que aconteceu, você fica voltando no passado e sempre naquela dor. Então lá no final a conta fecha, porque a vida trouxe coisas ruins para eu pagar com a dor e evoluir. Trouxe outra coisa ruim, eu aprendi, evoluí. Exatamente. E aí a vida não me deve mais nada. É aquela máxima, né? Ou por amor, ou pela dor, a gente acaba evoluindo, superando nossos medos, né, Gica? E quando acontece uma questão mais travar fisicamente pelo medo, diante de uma situação, uma mudança, uma transição, o que você aconselha quem está assistindo? Existem 2 tipos de medo, o medo emoção e o medo sentimento. Tá. As emoções nós nascemos com elas, alegria, tristeza, raiva, medo. E essa emoção, medo, tem vários subprodutos, que são os nossos sentimentos. A insegurança é o subproduto do medo. Pessoas ciumentas são pessoas medrosas. Quando eu tenho algo que eu vou passar, vamos trazer o exemplo do cavalo. Eu tenho medo de montar. Certo. Então, esse medo, ele está me impulsionando para eu vencer meu medo ou ele está me paralisando? Quando ele está me paralisando, aí eu não estou conseguindo lidar com aquele sentimento. Porque o medo também é bom. Claro. O medo e a emoção é bom, ele me protege. Sim, sim. Eu não vou colocar minha mão no fogo porque eu tenho medo que me queime. Eu não vou me pular do prédio porque eu tenho medo que lá embaixo eu vou me espatifar, vou morrer. Então esse medo é bom. Perfeito. Ele também é bom. Então eu também preciso ter esse medo. Agora o medo sentimento é aquele medo que te paralisa. E na verdade você nem sabe o que vai acontecer ali. Você só está imaginando. Só está imaginando, você está criando algo invisível. Exato. Tem uma frase, inclusive, bíblica que diz assim, de Paulo, que fala assim, qual que é a semelhança entre a fé e o medo? É verdade. É algo invisível criado pela tua mente. Fato. Se você tem medo, você não tem fé. Se você tem fé... Exatamente. Ou você tem medo, os dois você não vai ter, os dois. Ou é fé ou é o medo. E os dois são algo invisível, porque quando eu tenho fé, eu não sei o que vai acontecer. É o que eu não conheço, é o desconhecido. Sim. Quando eu compro, por exemplo, um terreno de alguém que eu não conheço, eu vou lá no cartório, o cartório dá fé por alguém que eu não conheço. Sim. Então ele está dizendo que a pessoa vai me pagar. Eu não sei. Eu estou acreditando em algo do desconhecido. Perfeito. E o medo é a mesma coisa. Eu nem sei o que vai acontecer lá. E às vezes você vai, quando você supera teu medo, você vê que era só isso. O exemplo que a gente trouxe aqui, a pessoa tem medo de vir gravar um programa. Então. Tem medo porque a televisão, a gente coloca uma coisa muito grande na nossa cabeça. 7 monstros. E diz assim, era só isso. Exato. É um bate-papo. Passou tão rápido, fluiu. Depois todas falam isso no final. Nossa, mas já o chazinho de verdade, achei que era de mentira. É um monte de coisa. Como a gente cria coisas na cabeça da gente que nós chamamos em PNL de submodalidade. Então a gente coloca algo muito grande. Certo. E uma das formas de você superar isso é você fragmentar e deixar isso pequenininho. Então eu tenho um problema muito grande. E se eu deixasse ele pequenininho, como seria? Então você vai dividindo ele e vai resolvendo de pouquinho em pouquinho. Que ótima dica. Só que você deixa ele muito grandão lá. Esse que é o problema. Vai um passo de cada vez. O que eu faço hoje para superar isso? O que eu faço amanhã? O que eu faço? Todo dia vai ser o que eu faço hoje. E lá no final, você vai ver que nem era tão grande assim. Fantástico. Pedi para a produção jogar o @ da Gica para vocês. Tiverem alguma dúvida pontual sobre o medo ou outros temas também, vocês queiram estar conversando com ela, que ela vai estar abordando vários temas aqui, né? Que recorre também à reprogramação emocional e física, para vocês estarem fazendo essa ressignificação, né, Gica? Isso mesmo. Esse que a gente sempre vem falando aqui no programa. Porque a nossa mente, eu sempre falo, já vim aqui em outros programas te falar, a nossa mente é como um computador. Tá rodando coisas ali que eu ensinei ela. Exatamente. Então, é eu entender que eu posso ensiná-la a fazer outras coisas, mas primeiro eu tenho que conhecer o que está ali dentro. Eu não tenho como lidar, é o desconhecido. Por isso que vem o medo. O medo do medo é desconhecido, porque a nossa mente, ela tende ao que é familiar. Sim. Sempre, a mente tende ao que é familiar. Às vezes eu tô numa situação difícil, às vezes eu tô num emprego ruim, eu tô num relacionamento ruim, mas já é familiar para mim. Eu já sei, não, acostumou, eu já sei como que eu resolvo aquilo, se brigar, eu já sei como é que eu faço as pazes, e aquilo é familiar. Sim. Só que quando vem o novo, eu não sei com quem eu vou lidar, aí eu me afasto para fugir do novo. Isso vale também para uma transição de trabalho, então. De trabalho, de relacionamento, de cidade, e se permita conhecer o novo. Eu acho que é fantástico conhecer o novo, né, Gica? Porque eu acredito que a gente realmente pode estar descobrindo de fato quem a gente é, o potencial que a gente tem e buscando de fato a novos conhecimentos, novas ambiências que vão fazer evoluir. Porque se você não for pro novo, você sempre vai ficar no mesmo. No mesmo. E a zona de conforto a gente sabe que é um grande problema, né?
E às vezes a pessoa acredita que está numa zona de esforço e não, ela está numa zona de conforto desconfortável, mas ainda é zona de conforto, porque a zona de esforço é você fazer o que você não quer para ter o que você quer. Só que para isso você tem que ter clareza para onde você está indo, o que eu realmente quero, porque às vezes as pessoas estão tão no piloto automático que elas querem, mas quando você para e fala assim, tá, escreve numa frase o que você quer, ela trava, porque na verdade ela pensa que sabe, mas ela não sabe, ela não tem clareza do que ela quer. Quando ela tem clareza do que ela quer, os teus sims e os teus nãos vão de acordo com o teu objetivo. Maravilha, Gica. Nós até comentamos outra vez no encontro que a gente estava, do posicionar-se, né? Se posicionar para o universo, saber o que você quer. É o que você vem sempre falando e reforçando aqui no programa do Chá das 5 e em todas as palestras nas quais a gente participa e nos eventos também. Isso é de suma importância a pessoa saber o que ela quer. Isso. E não deixar o medo fazer com que ela tenha dúvida do que ela quer. Não deixar os teus medos tomarem decisões por você. Exatamente. Essa frase tem até num post que quando eu caí na competição, eu caí, aí eu levantei. E ó, é tão importante a gente estar reprogramado e treinar nossa mente para isso, que eu falo assim, se por exemplo, você mora no 20º andar de um prédio e você vê que você chega lá à noite cansado e viu que de repente o elevador deu problema e não tem mais elevador. Aí se você está treinando, se você vai para academia, se você está condicionado, aí você fala assim, ah, tá bom, vai dar trabalho, mas vamos lá. Eu vou lá, Senão você olha, já tive uma cliente minha mesmo que falou assim, eu dormiria num hotel, mas eu não ia subir 20 andares de escada. Olha só. Sedentária, sobrepeso, ela não ia, achava na cabeça dela que ela não iria conseguir. Sim, sim. E quando a gente está programado, ou a gente treina nossa mente todos os dias, quando vierem os problemas, você também está pronto para resolver. Exatamente. Você não corre dele, você não vai achar que aquilo é um monstro. Exato. Então, o exemplo que quando eu fui para essa competição que eu caí, a única coisa que vinha na minha cabeça era sobe de novo no cavalo. E ele foi muito querido, porque ele ficou esperando do meu lado. Acho que é por isso, ele já sabe, eu derrubo, mas ela vem e me agrada depois. E ele caiu, e aí minha treinadora até veio de lá, vi que ela estava vindo assim, devagar, e ela, o que a Gica vai fazer? Na minha cabeça só tinha uma coisa. Sobe. Não era assim, eu pegar o cavalo e voltar para lá, ou baixar minha cabeça e... Não, eu só tinha assim, volta e continua. E aí eu subi, quando ela viu que eu ia subir, ela falou assim, então continua. Eu sabia que não valia mais nada, mas para minha mente, eu precisava concluir o que eu fui fazer. Para vocês. Para mim, exatamente. Então, eu validei para mim que eu concluí o que eu fui fazer, independente de cair ou não. E a vida nos derruba. Com certeza. Ou você para, ou você chora, você baixa a cabeça, ou você levanta e continua. Exato. E se você está pronto mentalmente para isso, você só vai. Fantástico. É uma delícia conversar com a Gica. A gente fica aí adentrando aqui. É muito bom, Gica. O vídeo de produção joga mais uma vez o @. Chamem a Gica lá, tire suas dúvidas. Mês que vem novidades. Ela tá lançando aí um material muito legal para que vocês acompanhem também, participem aí dessa trajetória dela, do curso com ela, inclusive, que ela vai estar lançando no mês que vem, né, Gica? Isso mesmo, o curso de reprogramação emocional e mental. Porque nós somos seres emocionais. Mais de 90% do nosso dia é emoção. Sim. Se eu não souber lidar com as minhas emoções, inclusive com o medo, eu vou paralisar. E muitas vezes, inclusive, né? Paralisa muitas vezes no decorrer da vida. E aí você sabe o que você tem que fazer, mas não faz. Aí você fica no arquétipo da vítima. A vida está sendo dura comigo. Mas o que eu faço com isso? Exato. Não é o que acontece comigo, é como eu reajo a isso. E a inteligência emocional é você saber o que você está sentindo naquele momento, saber o que a outra pessoa está sentindo e fazer a gestão disso em questão de segundos. Aí você vai fazer a tua razão sobre essa emoção. E aí você não vai deixar que o teu medo te paralise. E vai com medo mesmo, né? Vai. Tá com medo, estufa o peito e vai com medo mesmo. E vai com medo mesmo, porque lá na frente tem um outro obstáculo e aí você já superou, já tá mais fortalecida e vai. E aí você tá treinando a tua mente para dizer assim, ó, cai, levanta. Mesma máxima do cavalo, só cai quem monta, só cai na vida quem tá vivendo. Exatamente. Se você não tem os teus obstáculos, se você não cai para levantar, se você não evolui, você está sobrevivendo e não vivendo. Aí fica uma reflexão, o que você quer para sua vida, inclusive. E o que você está fazendo com a sua vida. Melhor ainda, o que você faz com a sua vida. Gica, muito obrigada por hoje, foi uma delícia esse bate-papo e te aguardo já ansiosa para saber mais aí do teu curso no mês que vem. Eu que agradeço, foi um prazer. Vocês têm aí o meu @, pode me procurar, fique à vontade.
Eu gosto sempre de estar muito em contato, porque eu não sabia que eu gostava tanto de gente. Eu gosto de gente, gosto de cavalo também. De cavalo e de gente. Cavalo e de gente. Que maravilha, querida. Mês que vem, então a gente continua mais esse bate-papo, viu? Combinado. E obrigada a você de casa por essa quarta-feira que foi maravilhosa. Com certeza amanhã estarei novamente aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, entretenimento, informações atualizadas aqui comigo, tomando um chazinho. Um beijo e até mais!